Você conhece a sensação de ter tudo e em um único dia perder tudo? Eu conheço. Meu nome é Jó e esta é minha história. Eu era o homem mais rico de toda a terra do Oriente, abençoado com riquezas, terras, animais e uma família grande e unida. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, além de inúmeros servos sob meu comando. Minha vida era cheia de prosperidade e paz, e eu me alegrava com a presença de Deus em tudo. Fui agraciado com 7 filhos e 3 filhas e sempre me preocupei em honrar a Deus, evitando o mal a todo custo. Quando meus filhos organizavam banquetes e se reuniam com as irmãs para festejar, eu me certificava de que estavam purificados. Ao amanhecer, eu oferecia holocaustos, pensando que talvez meus filhos tivessem pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Minha fé e devoção a Deus eram completas, mas de repente minha vida mudou de forma radical. Em um único dia, o sofrimento e a perda se abateram sobre mim de maneira inimaginável. Enquanto meus filhos e filhas estavam reunidos num banquete, um mensageiro veio até mim e disse: os bois estavam arando, as jumentas pastavam por perto e os sabeus atacaram, levando-os embora. Mataram os servos e eu sou o único que escapou para contar. Antes que ele terminasse, outro mensageiro chegou dizendo que um fogo dos céus queimou todas as ovelhas e os servos. Apenas ele sobreviveu. E enquanto ainda falava, outro veio informar que 3 grupos de caldeus atacaram e levaram meus camelos, matando os servos. E então, mais um mensageiro me disse que enquanto meus filhos festejavam na casa de meu filho mais velho, um vento forte veio do deserto atingindo os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram. A perda foi devastadora. Meu maior medo de ver minha família destruída se concretizou diante dos meus olhos. Você consegue imaginar perder tudo em um único dia? Minha riqueza, meus filhos e minha paz desapareceram num piscar de olhos. Rasguei minhas vestes e raspei minha cabeça em sinal de luto e dor profunda. Naquele momento de tristeza, minha esposa veio até mim e sugeriu que amaldiçoasse a Deus e morresse, como se essa fosse a única saída. Mas eu a repreendi, dizendo: aceitaremos o bem de Deus e não o mal. Mesmo em meio à devastação, continuei confiando na justiça divina e não culpei Deus pelo mal que me sobreveio. Esse foi o primeiro passo em minha jornada de devoção. Minha angústia era tão grande que 3 amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, ouviram sobre minhas perdas e vieram de longe para me consolar. Ao chegarem e me verem de longe, não conseguiam sequer me reconhecer. Eles choraram, rasgaram suas vestes e jogaram pó sobre suas cabeças, sentando-se ao meu lado. Durante 7 dias e 7 noites, eles ficaram comigo em silêncio, pois viram a profundidade da minha dor e sofrimento. Mas após o luto, não consegui mais segurar o sofrimento dentro de mim e amaldiçoei o dia do meu nascimento. Você já se sentiu tão sobrecarregado de dor que desejou nunca ter nascido? Questionei o motivo da vida quando tudo o que resta é sofrimento. Minha dor me levou a pensar sobre a injustiça da vida, perguntando por que os justos sofrem enquanto muitos prosperam, mas o vazio da minha alma não encontrava respostas. Com o passar dos dias, meus amigos tentaram me confortar, mas logo começaram a questionar minha integridade. Acreditavam que eu estava sofrendo devido a algum pecado oculto, uma transgressão que Deus estaria me punindo. Elifaz afirmou que meu sofrimento devia ser consequência de algum erro, e Bildade e Zofar o apoiaram, argumentando que meu infortúnio era sinal do julgamento divino. Repetidas vezes me encorajaram a me arrepender e a buscar o favor de Deus para que a paz me fosse restaurada. Será que todos os sofrimentos são fruto de algum pecado? Eles acreditavam que o sofrimento é sempre uma consequência direta do erro, mas eu sabia que em minha vida temia a Deus e evitava o mal. Calma, a gente já vai continuar essa história. E algo inacreditável vai acontecer. Antes, se você ama a Deus e quer estar sempre com Ele no paraíso, já se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e deixe seu amém nos comentários. Essas discussões me levaram a questionar meus amigos e desafiar suas suposições. Eu lhes disse que não me achava inferior a eles e que conhecia a justiça e a verdade divina tanto quanto qualquer um. Eu me tornei um motivo de riso para eles, mesmo sendo justo.
Em um momento de desespero, clamei ao Todo-Poderoso, buscando compreensão para o que estava acontecendo comigo. Como é confiar em Deus em meio a uma dor que parece não fazer sentido? Minha fé estava sendo testada ao extremo. Continuava a esperar que Deus me respondesse e mostrasse a razão de tanta perseverança. A dor física que me acometia era tão severa quanto a dor emocional. Meu corpo estava coberto de feridas dolorosas e eu sofria em silêncio. Minha aparência me tornava um excluído. Os moradores da vila evitavam se aproximar e, com o tempo, até me tornaram motivo de desprezo. Você já experimentou a dor de ser rejeitado por todos ao seu redor? Para alguém que sempre teve uma vida respeitada, o isolamento social foi um dos aspectos mais difíceis. A solidão aumentou ainda mais minha dor, e as feridas em meu corpo pareciam refletir a miséria do meu isolamento. Mas a dor física e social eram apenas parte do sofrimento. O que mais me feriu foi a dor espiritual. Sentia-me abandonado por Deus como se Ele estivesse distante. Já sentiu como se Deus estivesse longe em seu momento mais difícil? Essa era a minha verdadeira agonia, o sentimento de que o Criador, que sempre esteve ao meu lado, agora estava ausente. A crença de que Deus havia se afastado tornava a dor mais profunda e intensa. Eventualmente, depois de muito tempo em sofrimento, Deus me respondeu, mas suas palavras não foram exatamente o que eu esperava ouvir. Já orou pedindo respostas e recebeu algo completamente diferente? Ele começou a me questionar, perguntando onde eu estava quando Ele criou o mundo e desafiando-me a compreender a complexidade da criação. Suas palavras me fizeram perceber a vastidão do seu poder e que o entendimento humano é limitado diante do plano divino. Fui confrontado com a realidade de que, apesar da minha dor, a justiça de Deus é maior e mais profunda do que qualquer coisa que posso compreender. À medida que Deus falava, fui tomado pela grandeza de suas palavras. Ele me perguntou sobre os mistérios do mundo. Quem coloca limites para o mar? Quem ordena ao sol que brilhe? Quem controla as estrelas? Consegue imaginar o peso de ouvir a voz de Deus em meio ao sofrimento? Ele não precisava me dar explicações, pois sua soberania é perfeita e suficiente. A lição era clara. Embora eu não pudesse entender cada detalhe, a minha fé precisava estar em sua justiça. E eu precisava confiar que Ele conhece todos os caminhos, mesmo aqueles que nos parecem dolorosos. No final percebi algo essencial. Minha visão era limitada enquanto Deus, em sua sabedoria, vê o todo. Você já passou por uma situação onde percebeu que não pode entender tudo? Deus me mostrou que, mesmo sem explicações, Ele continua a ser digno de confiança. Quando me prostrei em arrependimento, admiti que havia falado sobre coisas que estavam muito além do meu entendimento e reconheci a grandeza de sua justiça. Ele não apenas restaurou tudo o que eu havia perdido, mas dobrou as minhas bênçãos e meu coração finalmente encontrou paz. Essa experiência me ensinou a importância de perseverar na fé, mesmo quando tudo parece estar perdido. Ao refletir sobre minha jornada, desejo que minha história inspire outros a buscarem a Deus em momentos de adversidade, pois o sofrimento, quando suportado em fé, leva à maturidade espiritual. Mesmo em meio à escuridão, o Senhor nos vê e sua graça pode nos restaurar. E se você gostou deste vídeo, então não esquece de se inscrever, de curtir e de deixar o seu amém nos comentários. Fazendo isso, você fará com que o YouTube espalhe esse vídeo e abençoe muitas vidas. Muito obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe você e sua família. Amém.